Então, vamos começar, né, sobre as dúvidas das pessoas, né? Algumas pessoas mandaram. é, qual... Então, vamos lá, vamos começar. Alimentação vegana, né? A alimentação vegana, ela tem algumas deficiências. As pessoas podem seguir a alimentação, tem alguma restrição? Como que funciona? Então, da forma que a gente entende hoje, é uma das alimentações mais saudáveis que a gente conhece, né? A principal deficiência é de B12 e ferro. E principalmente para mulher em idade fértil, né, que tem a perda de ferro mensal, é importante acompanhar esses dois parâmetros e suplementar quando é necessário. Lembrando que a alimentação vegana não é tirar a carne, né? Só tirar a carne não é suficiente. Tem que tirar a carne e colocar grãos, alimentação extremamente nutritiva, assim. Então, leguminosas e grãos são muito importantes para quem está querendo seguir esse estilo alimentar. Né? A carne vermelha, a gente sabe que tem muitos estudos assim que mostram que ela pode ser prejudicial para o trato gastrointestinal, principalmente em grandes quantidades, né? E a carne processada, embutidos, né? Nem se fala. Outro dia um paciente falou comigo, e o presunto, eu coloco onde? Não compra, né? Exatamente. É, então, coloca em momentos assim muito especiais, se você gosta muito, porque realmente ela pode ser prejudicial. A alimentação vegana, ela é uma alimentação que hoje tem sido mais explorada, até por uma questão de sustentabilidade, né? E cada vez mais estudos assim mostrando que ela pode ser muito saudável, né? Entendi. E aqui, ó, recebi uma pergunta: qual que seria a melhor alimentação para estimular a imunidade? Né? Em tempos aí de Covid, muitas pessoas preocupadas com a questão da imunidade, o que seria melhor? Alimentação rica em grãos, ela vai ter selênio e zinco, que são estimulantes da imunidade. Tomar sol, né? Ninguém toma sol, e o sol ele vai estimular a vitamina D, que vai estimular uma resposta imune adequada, tanto para mais quanto para menos. Então, para quem tem doença autoimune, fora lúpus, né? Sol é muito importante. E uma alimentação equilibrada, né? Em tempos de Covid, a gente viu que o tanto que é importante manter o controle de peso, manter exercício físico. Todos os estudos mostraram que pessoas com peso mais controlado e com atividade física regular, ainda que tivessem sobrepeso, eram protegidas assim de formas graves do Covid, eram mais protegidas. A obesidade é uma doença inflamatória sistêmica e vem o Covid que faz uma inflamação também sistêmica, então realmente os dados básicos de saúde é o que a gente já tem que ter ali, é o nosso feijão com arroz, né? Fazer atividade física, evitar o sedentarismo, né? E dormir bem e ter uma alimentação que desembala menos e descasca mais. Sabe que isso é o que eu falo muito, né? Nas minhas lives, nos meus vídeos, né? Eu acho que assim, esses são os pilares, né? Que é a pessoa controlar, né, o estresse de forma geral, fazer atividade física, dormir bem, comer bem. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente nasceu para fazer, né? E se a gente E consegue respirar, seguir isso, né? a gente vai adoecer muito menos, né? Então, assim, naquele início da pandemia teve muita, assim, controvérsia, qualquer coisa que você falasse de imunidade, estava chovendo crítica e tal, mas assim, gente, isso aí é o básico, isso aí é o que a gente tem que fazer, né? É o Com estilo de Covid vida ou sem Covid, né? Eu fico falando isso de respirar, saudável. que parece uma brincadeira, né, uma piadinha, mas não é não. Toda vez que a gente fica tenso, que a gente fica estressado, um dos fatores gatilho, assim, para nossa resposta hormonal inadequada é a pausa da respiração. Para de respirar. Então, a meditação e outros exercícios que ajudam a gente a ter consciência da respiração são muito importantes. Excelente. Deixa eu só abrir aqui as próximas. Já tem muitos comentários lá no YouTube, tá? É questão de intolerâncias alimentares, né? Então eu abri para que as pessoas perguntassem o que quisessem relacionado à área de nutrologia, né? Intolerância alimentar é uma coisa que tem sido muito falada hoje em dia, né? Então, assim, inclusive tem alguns testes, né? A gente pode falar mais até sobre esses testes, né? Mas hoje em dia parece que todo mundo é intolerante à lactose, né? De repente todo mundo ficou intolerante. Essa intolerância é verdadeira ou isso é um resultado de exame? Qual que é a importância disso? Então, os exames eles são até bem pouco sensíveis assim, em relação à tolerância à lactose. Até a gente faz uma prova clínica, a pessoa vai lá fazer o exame,
Ele dá negativo, mas ela passou mal durante o exame. É, então, ela é intolerante em um nível já que deve evitar lácteos em excesso. Mas a verdade é assim, todo mundo é intolerante em algum grau. A gente tem um limite de lactase, né? Que é a enzima que quebra a lactose e faz a gente absorver a lactose. Então, quando a gente não absorve a lactose, a gente é intolerante. A comida que a gente não come, a bactéria do nosso intestino come. A bactéria, quando ela come, ela fermenta, solta ar, né? E pode aumentar ali a diarreia. Então, isso é que é intolerância à lactose, né? A bactéria, ela ficar com a comida que a gente não comeu. Então, sobrou nosso. Então, todo mundo tem um limite de lactase. Então, se usar muita lactose, em algum grau, vai ter aí algum desconforto intestinal. Agora, tem pessoas que, em pequenas quantidades de lactose, né, menores quantidades de lactose, já tem esse desconforto, né? E isso é muito comum, é 80% da população adulta, né? É muito comum. Então, vale aí fazer um teste se tiver na dúvida, ou até tirar mesmo, né? Se não quiser, se não fizer falta, né? Lembrando que é em algum grau. Então, pequenas quantidades de lactose normalmente são bem toleradas para a maior parte até dos intolerantes. Uhum. E até a pessoa que mandou esse comentário falou que fez um teste com mais de 200 alimentos para saber sobre intolerâncias, né? Qual que é o papel desse teste? E assim, a gente vai seguir ele à risca, a clínica é soberana, o que que a gente vai seguir aí de parâmetro para indicar ou não uma alimentação para uma pessoa que fez o teste? Esse teste, normalmente, ele oscila, assim, que é o teste de IgG alimentar, né? O IgG alimentar que mede todos esses alimentos, assim, mede muitos alimentos. Então, quando a gente tem uma questão de hiperpermeabilidade intestinal, que o intestino, quando começa a bater coisa lá que não cai bem, não cai bem, não cai bem, ele que era para fazer uma junção, assim, que só entra no intestino o que ele quer, ele abre e começa a entrar no intestino coisa que o intestino não quer, né? E aí começam a entrar proteínas que estimulam a nossa resposta imune, e a gente consegue medir isso através do IgG. Só que se não entrar aquele alimento, o IgG não vai dar positivo, né? Então, depende do que você come aquele teste muitas vezes. É um teste que eu uso, mas eu prefiro recuperar o intestino antes de começar, de fazer o teste, porque aí aquela parte que ficou aberta e que está entrando que não deve, volta a fazer junção e a gente tem uma recuperação intestinal melhor. Excelente. Pessoal, quem estiver entrando agora, lembra de curtir. Quem estiver no YouTube também, curte a live, segue o perfil da doutora Gisele, tá? E tem o canal dela também aqui no YouTube, tá? Não deixa de seguir, para quem está no YouTube, logicamente. Gente, ó, muitas perguntas aqui sobre o leite, né? A gente até falou um pouquinho sobre o leite, mas aqui, ó, então, gostaria de saber se o leite é o vilão mesmo, né? Outras pessoas falando que toma o leite e tem enxaqueca, que cortou o leite, melhorou muito o intestino. Então, assim, o leite é esse vilão todo mesmo? Pode tomar, não pode? Então, esse leite que a gente está usando aí, né? Esse leite de caixinha, e que tem tipos de proteínas, né? Que são proteínas que alteram a motilidade intestinal, então pode ser inflamatório, né? Não é o melhor alimento, mas é um alimento que pode ser muito importante, por exemplo, para crianças na idade de crescimento, porque tem fonte de cálcio, então tem que fazer substituição se não for usar o leite, né? Mas não é o melhor alimento. Glúten também, eu vi alguém falando aí, pergunta do glúten aí, também não é o melhor alimento, né? Se puder comer outras coisas, assim, não deixar café com leite e pão com manteiga de manhã, mesmo porque tem um valor nutricional muito ruim, né? Não, a melhor coisa é realmente evitar entrar com leites vegetais e outras fontes de cálcio aí, e de energia. Pois é, até estão perguntando aqui, e o leite sem lactose? Pode, não pode? Então, a gente tem duas coisas diferentes. Uma coisa é a lactose, que é o açúcar do leite. Outra coisa é a proteína do leite, né? Então, a proteína do leite é que é inflamatória. A lactose, ela cria intolerância, ela cria transtorno gastrointestinal, tá? Já a proteína do leite, a gente tem aí com uma certa frequência, uma frequência cada vez maior, pessoas que têm dermatite, que têm alergia
alergia à proteína do leite. Lembrando que essa resposta alérgica, ela nem sempre é aquela alergia da pessoa coçar a língua, de ter sangue com fezes, aliás, fezes, sangue nas fezes, né? Às vezes é uma alergia tardia, que demora até 72 horas para começar, dá assim uma mancha na pele, às vezes prurido, dermatites atópicas, assim. E aí o dermato, o nutrólogo e muitas vezes a nutricionista também podem ajudar nesse diagnóstico, tá? Eu acho que o Marcelo caiu. E eu tô aqui falando com ele. Vamos ver. Foi Voltou? probleminha Você técnico. caiu? E eu falando com você. Não, mas eu tava te ouvindo. Eu só não consegui entrar na live. Mas acontece. Ok. Então vamos lá, vamos ver. Então um assunto que deu muita polêmica. Eu fiz um post recentemente lá no canal perguntando para as pessoas sobre o IMC. Eu passei ali como que calcula o IMC e isso deu muito mais discussão do que eu imaginava, né? Eu imaginava que as pessoas iam calcular, falar quanto que deu e tal. Muita gente questionando o IMC como um método válido para saber sobre a questão de saúde das pessoas. O que você acha? O IMC ele tem um valor absoluto? Ele é um índice que a gente vai usar associado a outras coisas? Para que ele serve? O IMC, para pessoas que não têm percentual grande de massa magra, é um bom índice. Por que ele é muito utilizado? Porque ele é muito barato, então ele é fácil de usar em estudos com milhões de pessoas. Então, para estudos com milhões de pessoas, o IMC é muito bom, né? Você não tem que avaliar prega cutânea, não tem que fazer bioimpedância, que ainda é um exame selecionado, ainda é um exame caro, é só o peso e a altura, né, que você usa como parâmetros. Então, para os grandes estudos, o IMC é muito útil. Agora, na análise personalizada, quando vai alguém no meu consultório, por exemplo, eu vejo lá e tem um homem, por exemplo, um homem forte, né? Eu estou vendo que o homem é forte. O IMC dele não vai servir bulufas para mim, porque o peso dele está concentrado em massa magra, né? E aí eu fico brincando, né? Que massa magra é igual dinheiro, né? Quanto mais melhor, desde que ganhe honestamente. Por isso que a gente tem que fazer musculação, né? Para ganhar massa magra. Então, quando a pessoa tem mais massa magra, o peso ele passa a ser um parâmetro que não é útil para avaliar gordura, né? O problema não é a pessoa ter o IMC alto, ela tem o IMC alto com pouca massa magra. Então, o problema a gente volta naquela questão do exercício físico do sedentarismo, né? Tem que fazer atividade física. Fazendo atividade física, a gente tolera IMCs mais altos. Né? Agora, pessoas sedentárias, o IMC, a partir de 22, ele já começa a dar problema. A partir de 22, eu não estou falando de gente gorda, IMC 22 não é gente gorda, né? Mesmo uma pessoa sedentária não é uma pessoa gorda, mas é sedentária, né? Não tem massa magra. Então, já começa a ter um aumento de risco de diabetes, um aumento de risco de pressão alta, um aumento de risco de infarto, de derrame. Então, o IMC ainda é um parâmetro importante em termos de estudo, mas a quantidade de massa magra, o percentual de gordura é muito mais interessante para a gente fazer uma análise global de saúde. Uhum. Excelente. Vamos ver aqui, ó, chegando mais perguntas. A questão de cirurgia bariátrica. Em geral, o nutrólogo vai tentar fazer a pessoa perder peso sem operar, logicamente, né? Mas existe essa opção, né? Isso seria o quê? Trocar uma doença por outra? Quais são as consequências de uma cirurgia, né? Cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia para redução de peso. Só para quem não conhece. Olha só, a cirurgia bariátrica, o que ela faz? Hoje em dia, o que é mais comum é o sleeve, que é uma cirurgia que corta um pedacinho do estômago, tá? Corta um pedacinho do estômago, o estômago cabe menos comida e o estômago ainda libera uma quantidade de hormônios associados ao emagrecimento ou ao ganho de peso muito importante. Então, quando você faz esse corte, se altera metabolicamente, que é de forma hormonal, e também mecanicamente a digestão, né? Quando que a gente vai cortar uma pessoa, submeter uma pessoa a um risco de um procedimento, as complicações do procedimento e uma desnutrição crônica? Quando a pessoa tem um IMC muito alto, ou seja, quando a pessoa realmente é obesa, IMC alto, lembrando de gordura, tá? Associado a uma doença. Então, a gente tem que pesar aí custo-benefício. Se a pessoa tem doença associada à obesidade, já tentou mais de 2 anos emagrecer assim, de forma regular, não conseguiu emagrecer. E ela
esse desejo, a cirurgia bariátrica ela deve ser avaliada, né? Agora, lembrando que é uma desnutrição crônica, a pessoa vai ter sempre um acompanhamento médico-nutricional. É necessário esse acompanhamento. Você cria ali um intestino, um trato gastrointestinal que não é mais saudável, né? Então, é necessário fazer um acompanhamento aí. Você troca uma doença por outra? Troca a obesidade por um processo de crônico de desnutrição. Mas qual que é o maior benefício para a saúde da pessoa em questão? Né? Porque as pessoas não deixam de emagrecer porque elas não querem emagrecer. Muitas vezes elas não conseguem. E aí isso pode ser mais uma arma do arsenal. É, tem que ver só para não indicar demais, né? Hoje em dia a gente tem visto assim, as pessoas meio que encarando isso como uma solução, assim, eu engordo agora, eu opero depois, né? E a gente sabe que tem as suas consequências, né? Igual você falou, não deixa de ser isso, né? E outra coisa, a gente tem mais um processo no arsenal. A gente tem um monte de outras armas aí que fazem um emagrecimento efetivo, né? E cada vez mais, né? Uhum. Uma pergunta que chegou aqui, qual que é a diferença entre nutrólogo e nutricionista? Essa pergunta é batata, ela sempre vai acontecer. O nutrólogo, ele é um médico formado em medicina e que depois especializa na área de nutrientes relacionados com a fisiologia humana. O nutricionista, ele estuda os alimentos. Então, a análise metabólica mais legal com o nutrólogo. O planejamento alimentar, a conservação dos alimentos, o trabalho em indústria é do nutricionista. Uhum. Ótimo, acho que aí deu para entender bem. Então, vamos lá. Essa pergunta também apareceu muito. Eu pedi, gente, quem não sabe, né? Eu pedi para que as pessoas mandassem perguntas antes. Podem mandar aqui agora também, sendo perguntas relacionadas, nós vamos responder. Alimentação meio descontrolada, a pessoa fala que é viciada em doce. Tem solução para isso? Existe mesmo esse vício em doce? O que fazer? Existe, gente, existe vício em doce e provavelmente quase todos nós aqui somos viciados, porque vicia mais do que cocaína, assim, é um vício que é um vício muito importante e muitas vezes é difícil ficar assim longe, né? Tem que tratar, todo vício tem que tratar. E algumas pessoas conseguem, né? Tem gente que fuma e consegue fumar um cigarro só, mas a grande maioria não consegue fumar um só, né? Então tem gente que não vai poder comer doce mais, né? Porque não consegue comer um pedacinho. Tem gente que vai ficar um tempo sem comer doce e vai poder comer de vez em quando, né? Eu mesma sou viciadinha em doce. Se eu comer um, eu vou comer tudo que aparecer. Comer hoje, amanhã eu vou querer outro. Então é melhor eu não comer hoje. O açúcar, ele libera um sistema de recompensa no nosso cérebro muito importante, assim, muito intenso. Então, o melhor é evitar, né? E evitar para as crianças, para que elas também não se tornem dependentes do açúcar. Pois é, e depois que a pessoa já está, digamos assim, dependente dele, viciada em açúcar, né? O que fazer? Como tirar isso aí? Não dá simplesmente para cortar, né? As pessoas muitas vezes não vão conseguir. Tem medicação? Como que funciona? Tem medicação, é medicação de tratamento de vício, aí tem medicações naturais, é, tem medicações alopáticas mesmo, de farmácia, mas é importante ter a consciência, saber que não vai poder comer tudo que quer, né? Que não tem como comer tudo que quer e ter saúde. E uma outra coisa importante também é organizar o nível de estresse, porque quanto mais estressado, já viu? Quanto mais estressado, mais a pessoa fuma. Quanto mais estressado, mais o viciado em comida ou em doce vai comer. Então, esse controle de estresse, ele é muito importante. Às vezes a gente tem aí uma série de tratamentos para ajudar a pessoa nesse controle, antes de entrar com um tratamento para controle de doce em si, tá? Às vezes é necessário entrar os dois juntos, né? E tem que avaliar caso a caso. Outra pergunta aqui, ó. Probiótico realmente pode salvar um intestino doente? Então, gente, esse negócio de salvar, né? Salvar um intestino, leite ser vilão, é igual às pessoas, assim. As pessoas, elas não são totalmente boas nem totalmente ruins. Comida também é assim, o probiótico também é assim.
né? A gente queria um remédio milagroso, né? Que tratasse nosso intestino e deixasse a gente com bem-estar, mas não tem, assim. O probiótico, ele pode ser muito positivo e cada vez com mais estudos, estudos mais robustos, relacionando com a recuperação intestinal e recuperação de outras áreas também, controle de ansiedade, controle de depressão, e infecção urinária. Então, a gente tem aí vários benefícios associados ao uso de probiótico. Mas é sempre importante selecionar como usar e qual usar, né? Tem uma paciente que falou comigo, chegou outro dia lá e falou, olha, eu comprei um probiótico, minha barriga virou um balão. Comecei um probiótico, minha barriga virou um balão. Possivelmente porque ela não era o momento ainda de entrar com probiótico para ela. Ela tinha que fazer um preparo intestinal, melhorar a digestão, porque se ela não estava digerindo os alimentos, ela estava sobrando já muita comida para as bactérias dela. Colocou mais bactérias, as bactérias fizeram a festa ali no meio daquela comeria toda. Então, primeiro tem que ajustar o intestino, a gente tem um processo aí antes de entrar com o probiótico. Uma pergunta aqui também, ó. É possível estar acima do peso e ser saudável? Voltando àquela questão do peso que a gente já falou, né? Então, se for uma pessoa mais forte, ela pode ser saudável acima do peso. E a gente tem que ver a linha de vida da pessoa. Às vezes a pessoa sempre pesou 100 quilos, né? O peso ideal para ela era 60, mas ela está pesando 80. Então, a gente já tem uma queda de risco metabólico muito grande aí quando você passou de 100 para 80, né? Tem que ser avaliado. É possível a pessoa estar acima do peso e ser saudável, mas muito acima não. Muito acima vai gerar sobrecarga de órgãos internos, sobrecarga cardíaca, sobrecarga articular. Então, dificilmente essa pessoa vai ser uma pessoa que vai passar pela vida sem doença. Uhum. Doutores, como se livra do café? Café faz muito mal mesmo? Não, o café não faz tão mal assim. A gente tem até alguns estudos que mostram que o café ele tem substâncias que previnem Alzheimer, que previnem demência. Então, o café não é um alimento tão ruim. O excesso de café, né? Mas aí até o excesso de água, né? O excesso de café, eu tenho um paciente que fala, não, eu tomo 50 ml de café todo dia de manhã. Ok, mantém seu café lá em paz. Ah, eu tomo café o dia inteiro. Eu tomo 1 litro de café por dia. Não, não é, né? Ele é um estimulante, né? Então, sendo um estimulante, ele aumenta a adrenalina, ele aumenta a nora e ele pode desequilibrar o nosso sistema nervoso central. A cafeína é uma das poucas substâncias aí que se usa no dia a dia, né? Que realmente causa uma dependência, né? Que depois que tira é muito difícil, né? Dá muita dor de cabeça, altera padrão de sono, ela é difícil às vezes de tirar mesmo. É porque tem que tirar devagarinho. As pessoas que tomam 1 litro de café, sabe, Marcelo? Elas não podem parar assim de um dia para o outro. Vai ter que tirar devagarinho, que aí a pessoa tolera melhor. Não conheço ninguém assim. Isso é chato, tá? Ó. Vamos lá. Então a Francisca mandou aqui, ó. Responde a minha pergunta, por favor. Leite em pó contém conservantes? Leite em pó é a mesma coisa que leite? Como que é? Não, ele é em pó, ele é processado. Quanto mais, ele tem um monte de coisa lá, você vai ler no rótulo lá, tem leite, tem um monte de outras coisas lá, um monte de aditivos, né? Então não é a mesma coisa. Eventualmente você vai usar, gente, eventualmente a gente precisa usar, mas a melhor opção de leite é ainda mais in natura, né? Hum. Então, deixa eu ver outras perguntas aqui. Perder peso muito fácil. Isso pode ser má alimentação, pode ser algum outro problema. Aquela pessoa que qualquer Ó, coisa emagrece. então, quando eu avalio esses pacientes, é super interessante, porque todos os hormônios que emagrecem estão altos. Todos os hormônios que engordam tão baixos, né? Ao contrário dos gordinhos. Os gordinhos, todos os hormônios que emagrecem estão baixos e todos os hormônios que engordam altos. Então, dentro do normal, assim, né? Dentro do que é valor de referência ali, do que é saudável, essas pessoas, elas realmente têm um metabolismo mais acelerado, sabe? E muitas vezes junta isso com uma ingesta que é inadequada. Já viu? Prato de magrinho, como é que é? Aquele pratinho, né? E sempre achando que tá comendo muito. E já quem tem mais tendência para ganhar peso, que é mais gulosinho, aqueles pratos assim que são maiores com outros tipos de alimento, a pessoa sempre achando que tá pouco. Então a gente tem aí um equilíbrio de ingesta, né, do volume alimentar com um metabolismo rápido. É claro que tem aí aqueles, né, que comem o dia inteiro
e, e tem mais dificuldade para engordar. Mas é a minoria absoluta, né? É a minoria absoluta. Uhum. Uma outra pergunta aqui da Sara, falando alimentos que podem ajudar a acabar com diarreia pós-reconstrução intestinal. Não falou se é ileostomia ou colostomia, mas vamos abordar aí de forma geral, né? Alimentos que podem ajudar na diarreia. Então, uma alimentação muito rica em FODMAPs, né? Ela pode, porque tem uma digestão mais difícil, sabe? Então, pode acarretar diarreia, tá? Realmente depende de que altura do trato gastrointestinal tá essa reconstrução, né? Mas realmente o excesso de carboidratos, ele pode cursar com uma diarreia osmótica, tá? Então, é bom retirar o excesso, evitar fibras insolúveis, né, que podem estimular também, e tentar fazer uma alimentação vamos falar uma alimentação mais limpa, né? Uma alimentação com menos resíduo, tá? Mais cozida, tá? Ok. Esse aqui eu recebi antes e recebendo agora aqui de novo, né? Questão de alimentação noturna, né? Se é verdade que não se deve comer carboidrato à noite, que comer antes de dormir é ruim, é mesmo? Então, comer demais é ruim. O ideal seria que todo mundo sentisse fome e tivesse tempo para comer bem no café da manhã. Mas isso não é uma realidade, né? Na realidade, a maior parte das pessoas sai correndo para trabalhar, né? E chega em casa e vai ter um pouco mais de tempo à noite, né? Então, o ideal é que você organize essa ingesta alimentar para que ela seja o mais saudável possível no dia todo. E o total calórico, ele pode ser calculado por semana. É claro que o metabolismo vai estar um pouco mais lento, a logística de retirada da gordura do tecido adiposo é uma logística mais lenta que o uso. Então, o melhor horário não é para comer bem, não é à noite, mas a gente tem que adequar a realidade, né? Uhum. Aqui, ó, a Rosilene, acho que é Rosilene, que o nome tá todo juntinho aqui, tá difícil de entender, mas mandou aqui, ó, quais tipos de alimentos eu devo comer após uma cirurgia para ter uma boa cicatrização? Isso a gente até respondeu num outro vídeo já há mais tempo, né? Mas é bom a gente sempre refrisar. Então, alimentos ricos em proteína no pós-operatório, né? Evitar alimento muito rico em carboidrato, porque na resposta imediata do pós-operatório, a gente já tem um aumento da glicose. Então, se colocar carboidrato simples, pode ter uma descompensação glicêmica e uma sobrecarga para o nosso pâncreas, tá? Então, o ideal no pós-operatório é ter um aporte proteico adequado, favorecendo a cicatrização e um aporte de carboidratos, principalmente carboidratos simples, do tipo arroz branco, pão, bem reduzido, sabe? E não é a realidade que a gente vê em hospital, né? No pós-operatório vem aquele biscoitão, assim, que quase me mata. Mas o ideal não é isso, não. No pré-operatório também é legal fazer um preparo, sabe? Já começar aumentando o pool de aminoácidos no sangue, ou seja, fazendo uma ingesta de proteína e de aminoácidos interessante, uma semana antes para a cicatrização ir perfeita. Uhum. A gente pode até aproveitar uma pergunta aqui da Gisele, que mandou o seguinte: ó, não consigo comer nada na parte da manhã, se isso faz muito mal para a saúde. Acho que a gente podia aproveitar e já falar sobre o jejum intermitente, que assim tem sido muito falado na internet ultimamente, né? Como que uma solução para tudo também, né? E qual que é o papel e o que que é o jejum intermitente? O jejum intermitente é a privação alimentar durante 12, 16, 24 horas, aí depende da pessoa, do que ela vai escolher. Está associado, estudos associam isso à longevidade, à redução, à redução da morte celular por velhice, sabe? Então, ele pode ser realmente uma boa estratégia. Para quem que ele não é uma boa estratégia? Para quem tem desconforto gastrointestinal, né? Para quem tem desconforto gastrointestinal no jejum, tem gastrite, não é uma boa estratégia, né? Para quem que ele é uma boa estratégia? Para pessoas igual essa aí, que não gosta de comer de manhã. Para quê que é uma boa estratégia? Para controle de peso, né? Eu mesma pratico jejum intermitente, como de manhã algumas vezes por semana. Quando eu quero, eu até como, mas normalmente eu não sinto fome de manhã. Eu aproveito isso para fazer um controle de uma ingesta calórica total e faço jejum intermitente.
né? Eu tomo de manhã um café com um pouco de óleo de coco, que não quebra o jejum metabólico. O que quebra o jejum metabólico é o que estimula a insulina. E aí, excesso de proteína e carboidratos também podem estimular. Mas eu uso só um pouquinho de gordura no café, e é o que eu normalmente uso de manhã. É uma boa estratégia para controle de peso. Uhum. Ó, gente, quem estiver entrando agora, lembra de curtir, curte no YouTube também, tá? E começa a seguir o perfil da doutora Gisele, quem ainda não estiver seguindo. Aqui a Elaine mandou uma pergunta sobre alimentação para bloqueio após cirurgia de hemorroida. Elaine, essa eu vou responder, tá? Ó, não faça alimentação para bloquear o intestino, tá? Essa é a pior coisa que você pode fazer. Porque aí, quando der vontade de ir ao banheiro, você vai machucar muito mais. Vai ser muito pior, tá? Então, não faça isso. A alimentação no pós-operatório tem que ser uma alimentação rica em fibra, com bastante líquido, para estimular um bom funcionamento intestinal, tá bem? Agora, pergunta sobre gastrite e H. pylori, né? Se a alimentação tem algum papel no tratamento de gastrite e do H. pylori em específico. Alimentação, não. Há outras possibilidades de tratamento, né, que são tratamentos mais naturais, né, do que antibiótico. Mas eu não arriscaria, trataria o H. pylori mesmo com antibióticos, né, e aí depois faz uma recuperação intestinal de uma forma mais natural, sempre com o uso de probiótico, né, antibiótico a gente sempre usa com probiótico, e porque o antibiótico ele vai matar um monte de bactéria, inclusive as boas, e a gente vai repondo aquelas bactérias boas. Existe algumas coisas assim que podem ajudar na proteção da barreira mucosa, assim. Por exemplo, a aloe vera, mas não pode ser aloe vera, não pode ser aloe vera in natura, tem aloe vera específico, que é o da Forever, né? E outras plantas também que podem ajudar na recuperação da barreira mucosa. Mas aí vai depender se a pessoa realmente tem uma gastrite ou se ela tem só o H. pylori mesmo. O que que aconteceu com a pessoa que ela foi parar ali na endoscopia. Uhum. Perguntaram aqui sobre o ômega 3, né? Qual que é o papel dele, se é importante tomar no dia a dia, é saudável mesmo? E outros suplementos também, né? Mas vamos começar pelo ômega 3. O ômega 3, ele é uma gordura boa, tá? A gente tem aí um desequilíbrio na nossa alimentação moderna entre ômega 3 e ômega 6, tá? O ômega 6, ele é importante também, mas ele em excesso, ele é pró-inflamatório. O que que isso significa? Significa que a gente vai ficando cronicamente doente se a gente não tiver um pouco mais de ômega 3 na comida. Onde tem ômega 3? Em peixe, principalmente nos peixes criados de forma livre, né? Gelados, assim, salmão, né? Salmão da Groenlândia. Então é muito difícil a gente conseguir, né? Ômega 3. Então tem que tomar mesmo, sabe? É uma suplementação que às vezes ela não é a principal no primeiro momento, mas é uma suplementação que cronicamente, ou seja, usualmente ela deve ser feita, tá? E como que escolhe um ômega 3? Tá? Você tem que ter um ômega 3 com certificado que chama IFOS, que é baixo em metal pesado, porque senão você, né, tira a roupa de um santo para colocar a roupa no outro santo. Aí você começa a ficar com intoxicação por mercúrio, tá? Então é o primeiro ponto. O segundo ponto é a quantidade de DHA e EPA, tá? Tem que escolher com pelo menos 1 grama dos dois, né? Sendo 400, 600, tá bom? Então, o DH é para o cérebro, proteção neural, inteligência, importantíssimo para as crianças e gestantes que estão formando o seu sistema nervoso central. E o EPA, ele é um anti-inflamatório, ele é que é o anti-inflamatório mesmo. Então, para condições inflamatórias crônicas, a gente até aumenta essa quantidade de EPA. Já para gestante, a gente aumenta a quantidade de DHA. Você vê que não é a receita de bolo, né, gente? Então, aqui, ó, até a pergunta aqui, a próxima, se é melhor consumir salmão ou produtos de farmácia. Aí você já estava até falando sobre isso, né? Esclarece essa questão aí do salmão da Groenlândia, águas frias, qual que é a importância disso? O salmão, ele é rico em ômega, mas a nossa alimentação é tão desequilibrada em ômega que é muito difícil a gente chegar na quantidade que a gente precisa, sabe? Então, o melhor é consumir salmão, né? Assim, se a gente conseguisse consumir a quantidade de ômega, de linhaça, de oleaginosas e de salmão, mas não é a realidade da maior parte das pessoas, tá? Além de Quando a gente tudo, vai.
o salmão é selvagem, né? De águas frias, profundas, né? Não serve esse salmão Sem que fica de mercúrio, pé. né? Sem mercúrio também. Então, Mas é, não é, é difícil conseguir esse salmão. né? É uma coisa que a gente até mencionou hoje mais cedo, a questão do paciente oncológico. Existe alguma dieta específica para o paciente que está com câncer? Existem dois momentos do paciente oncológico, né? Existe um primeiro momento, que é o primeiro momento que ele ainda não teve perda de peso e que normalmente esse paciente não procura atendimento médico nutrológico. Nesse primeiro momento, eu acho muito interessante uma dieta pobre em carboidratos, principalmente carboidratos simples, porque a insulina ela também pode alimentar tumor. Tá? E outros parâmetros também que fazem uma diferença significativa aí como uma quimioterapia adicional, né? Como uma quimioterapia nutrológica. E o segundo momento, que é quando o paciente ele já está com perda de peso, perda de massa, ele está emagrecido, e aí nesse momento talvez essa dieta não seja ideal, uma dieta realmente hipercalórica, com suplementação, para que o paciente consiga recuperar os nutrientes essenciais, assim, para que ele possa brigar com a doença. Uhum. O valor de uma dieta alcalina, né? Eu vi que na outra live você falou com o Dr. Frederico sobre a água alcalina, né? Qual que é o papel aí de uma dieta alcalina para a saúde? Então, teoricamente, ela ajuda inclusive na proteção de doenças crônicas de câncer. Esses estudos, eles não são estudos assim que tiveram uma implicação clínica muito importante em termos da dieta alcalina, porque o nosso estômago e o nosso intestino, eles acabam equilibrando o pH da dieta, tá? O que a gente tem é um pH do cólon mesmo, do final do intestino. Uma alimentação rica em proteínas é uma alimentação que putrefaz mais, ou seja, são bactérias que putrefativas, são bactérias que vão favorecer uma dieta alcalina, vão favorecer umas fezes alcalinas. E já a alimentação rica em carboidrato, o carboidrato fermenta e gera ácido, então vai favorecer fezes ácidas. E aí o contato desse alimento com o trato gastrointestinal, ele pode aumentar o risco de doenças intestinais, de cólon, por exemplo, ou reduzir. Lembrando que o equilíbrio, ele é sempre o fundamental, né? Exatamente, é isso que eu falo sempre, né? Tentar ter um equilíbrio, né? Até tinha recebido essa pergunta aqui, se é verdade que existe alimento que deixa as fezes ácidas, né? Já até respondeu. É verdade. Outra pergunta aqui, eu queria saber qual a dieta para inflamação no intestino. Não especificou qual o tipo de inflamação, se é doença inflamatória, mas teria uma dieta para esse tipo de paciente? É, os alimentos ultraprocessados, ou seja, alimentos industrializados, eles são menos indicados, porque são alimentos que realmente são mais inflamatórios, tem uma série de aditivos ali que, em contato com a mucosa intestinal, eles podem exacerbar a inflamação. Alimentos ricos em ômega, em vegetais, em oleaginosas, são alimentos mais recomendados para pacientes com alterações inflamatórias intestinais no geral. Lembrando que intolerâncias devem ser avaliadas, ou seja, paciente com síndrome do intestino irritável, por exemplo, às vezes tem uma intolerância muito importante a brócolis, né? Come brócolis e fica ali tem um desconforto intestinal, tem uma inflamação que está associada à fermentação das bactérias, tá? Então, alimentação mais natural, mais rica em peixes, tá? Em oleaginosas, é uma alimentação mais anti-inflamatória e favorece o tratamento de doenças inflamatórias intestinais. Uhum, excelente. Gente, ó, o Sâmio falou aqui que é para vocês curtirem. Isso aí, Sâmio, obrigado, viu? Curte aí, gente. E já se inscreve aí, ó, já começa a seguir os perfis, né? O meu, doutor José. Vamos lá. Doutora Gisele, vocês estão sempre falando sobre alimentos anti-inflamatórios, mas quem usa anticoagulante não pode usar anti-inflamatório, né? Isso se aplica também à dieta? Não, é outra cascata, tá? A gente tem uma coisa que chama cascata inflamatória, tá bom? O anticoagulante, ele atua especificamente na cascata de coagulação, tá bom? Os anti-inflamatórios não esteroidais, que são esses alimentos, que são esses medicamentos anti-inflamatórios, eles
podem alterar esse efeito do anti-inflamatório e aumentar o risco de hemorragia digestiva, que não é uma realidade com os alimentos. Uhum. É isso que eu gosto de esclarecer, né? Porque a pessoa pega aí o anti-inflamatório, só o nome, né? Mas existem várias formas de ser anti-inflamatório, né? Tem essa questão da alimentação e isso que ela está falando são os anti-inflamatórios não esteroidais, que é uma classe de medicamentos. Então são coisas diferentes, tá, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Tá bem? Vamos ver aqui. Essa aqui já foi. Então tá. Queria saber se a pessoa que tem gordura no fígado pode tomar vitamina D. Pode, não tem nada a ver. Ela não pode beber álcool. É bom sempre enfatizar isso aí, né? É. Deixa eu achar um aqui que já mandou e eu acabei. O do FAM, ó, a Sueli está repetindo ali, eu vou ler, tá? O FAM aumentado pode ser problema da tireoide. O FAM aumentado está relacionado com doenças autoimunes em geral. Então, o FAM, ele é um exame, assim, muito genérico relacionado com doença autoimune. Pode ser uma tireoidite? Eventualmente pode até ser, mas não é mais comum o FAM ser só por causa da tireoidite. Tem que avaliar. Pode ser uma outra doença, doença autoimune e, às vezes, por ser um exame muito genérico, um exame muito sensível, não é nada que dá para identificar naquele momento, não é nada que vai evoluir, então tem que observar. Ó, o Leonardo Justi aqui, que é meu primo, mandou a pergunta aqui, ó, perguntando se a cafeína influencia os efeitos da creatina. Né? Aquela hora que você falou do excesso de cafeína, né? Que algumas pessoas bebem muito. E aí, tem algum efeito? Então, gente, o que a creatina faz? A creatina, ela ajuda no ganho de massa muscular. A gente tem evidências aí interessantes relacionadas com esse suplemento, tá? Lembrando que pode dar um pouco de edema, então que a gente já tem tendência à retenção hídrica, é melhor escolher outro suplemento, tá? E a cafeína, ela deixa a gente mais acelerado, deixa a gente estimulado, né? E às vezes na hora da atividade física fica até mais forte, fica com vontade de fazer mais coisa, né? Só que ela aumenta a adrenalina. A adrenalina está relacionada com queima de massa muscular. Então, excesso de cafeína não é legal. Você vai aumentar tanto o estímulo que você pode até perder massa. Agora, em quantidades adequadas, assim, tomar um cafezinho de manhã não é o que vai matar ninguém, não é o que vai atrapalhar o ganho de massa, inclusive. Pode até ajudar, porque aumenta o estímulo, né? Então aqui agora o Martins Eldes, né, falou, ó, não responderam minha pergunta, vão responder agora. Por que que uma pessoa ouve muitos barulhos no intestino? O que que são aqueles barulhos, né? Por que que umas pessoas têm isso de forma mais nítida do que outras? Cada um tem uma flora intestinal. O que que isso significa? Significa as bactérias que estão no seu intestino. Tem bactérias que fermentam e produzem mais gases, e cada tipo de bactéria produz um tipo de gás. Então, dependendo da sua flora intestinal e do que você come, porque alguém tem que alimentar essas bactérias, nesse caso, cada um alimenta as suas, né? Pode dar mais gases ou menos gases. Esse barulho está relacionado com gases. Esse barulho chama borborigmo. Esses barulhos é a movimentação intestinal, né? Então vai empurrando aquele conteúdo, se tem mais gás, né? Imagina, balançando gás e líquido ali, faz aqueles barulhos, né? O Henrique mandou aqui, ó. Por que dizem que carne aumenta a chance de câncer? E perguntou se carne tem metais pesados também. Você falou dos peixes, né? Olha, metal pesado não, porque o metal pesado ele vem da água, né? Mas tem uma série de hormônios, assim, a carne que não é uma carne da melhor procedência, né? Tem uma série de hormônios e antibióticos. Então afetam a nossa flora e podem afetar também os nossos hormônios, nosso metabolismo, favorecendo o ganho de peso e outras doenças, tá? Que são os disruptores hormonais, tá? A carne, ela pode aumentar o risco de câncer, principalmente de pâncreas e de cólon, excesso de carne. Excesso, gente, é acima de 400 gramas por semana, conforme a Organização Mundial de Saúde. Estou errada? Você sabe bem isso também. Pois é. Você vê que 400 gramas por semana, né? É uma quantidade muito pequena, né? E lembrando, gente, que embutido é comprovadamente cancerígeno, né? Então, carnes processadas, um risco altíssimo, evite, né? É comprovadamente cancerígeno, tá bem? Vamos lá. Pessoas mais velhas, como conseguir adquirir massa magra?
Gente, com reposição hormonal, né? Reposição hormonal, alimentação e suplementação adequada. Nossa pele muda quando a gente vai envelhecendo, né? A minha não, tô brincando. Mas a nossa pele muda quando a gente vai envelhecendo. Então, o nosso intestino também muda, né? A absorção dele não é a mesma. Como a pele tá diferente, a função da pele muda, o cabelo muda, o intestino também começa a absorver menos. O que é mais difícil para o organismo absorver? Proteína. É muito difícil absorver proteína. A gente gasta muito absorvendo proteína. Então, é o primeiro que a gente começa a absorver mal, né? Com essa alteração da absorção de proteínas, o ideal é fazer uma suplementação para você não queimar a sua própria proteína quando o corpo precisa, porque quando o organismo precisa, ele vai usar a proteína, seja ela que você está comendo, ou seja ela do seu músculo. Então, para evitar uma coisa que chama sarcopenia do idoso, que é a perda de massa magra com uma perda de função, né? O ideal é fazer uma suplementação de quê? De whey, tá? Suplementação de whey. Olha, chegou uma pergunta aqui, até que eu tenho intenção de fazer um vídeo exatamente sobre isso, tá? Já está tudo engatilhado para fazer, mas questão da dieta do tipo sanguíneo, né? Existe evidência sobre uma alimentação que seja melhor? A pessoa perguntando se quem tem tipo O pode comer carne. Então, alguns colegas seguem essa corrente da dieta do tipo sanguíneo. Ela nunca me convenceu, sabe? Eu sempre tive bons resultados e sempre achei assim que não era uma coisa muito legal, assim, por eu não encontrar muita evidência, não critico quem faz, não. Tem gente que faz e que tem uma boa resposta com isso, mas eu não uso esse tipo de dieta, não. Pois é, até fiz um levantamento da literatura sobre isso, e assim, os argumentos que se usa para esse tipo de alimentação, na verdade, eles são muito falhos, né? Que teoricamente o tipo O seria o primeiro a surgir, e na época o ser humano vivia em certos tipos de comunidade, que na verdade já se comprovou que o tipo O veio depois, então assim, o embasamento é que leva muita dúvida, né? Mas o resultado realmente pode ser bom, porque muitas vezes a alimentação que você faz ali vai levar a pessoa a ter um estilo de vida saudável também. Então, né? Pode ser que mira numa coisa, acerta em outra. Mas Mas teria eu nunca me convenci, assim, de sanguíneo. evidências robustas em relação a isso. Ó, essa pergunta aqui é ótima. Se o emocional mexe com o funcionamento do intestino, você Demais, tem alguma demais. dúvida disso? Nenhuma. O nosso intestino é uma fábrica de neurotransmissor. E é quando a gente precisa de usar esses neurotransmissores, a gente termina tirando de lá. Aí a gente tem um eixo que vai e um eixo que volta, que é a produção de neurotransmissor relacionada com o nervo vago que sobe para o nosso cérebro e a produção, o estímulo hormonal relacionado com o controle intestinal. Então, assim, a gente tem aí livros interessantes, que é Nosso Segundo Cérebro, né? Eixo Intestinal, que depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. São muito legais, assim, é bom, para público leigo também, e é muito legal ter, muito legal entender isso. Recebi uma pergunta aqui, por que que a gente tem o mesmo sobrenome? Você quer responder ou eu? Uai, eu sou casada com ele. Então, aqui, ó, existe whey sem lactose? Sim, não, nunca vi. Existe sim, tá? Mas não O whey, faço ele é a como. proteína do soro. Mas assim, o whey em si, né, é a proteína do soro do leite, é a proteína, e ele não precisa vir com açúcar, né? E tem que procurar um whey que chama Clean Whey, que é um whey limpinho, tá? A gente tem algumas opções no mercado. Uhum. Pois é, e o whey, né? Deve ser usado, ele deve ser usado em algumas circunstâncias, todo mundo pode usar, como que é? Então, a gente tem estudos até com crianças, com gestantes, sabe? Ele deve ser usado quando a quantidade de proteína total da dieta não é suficiente ou quando você tem evidência de desabsorção, né? Por exemplo, em pessoas que estão internadas, é muito interessante usar uma suplementação de proteína, porque normalmente a alimentação não é legal. Pré e pós-operatório, eu gosto de fazer uma suplementação de whey para a gente garantir que vai ter um pool de aminoácidos, que é a piscina de proteínas ali do nosso sangue vai estar saturada e tudo que o nosso organismo precisar, ele vai encontrar lá para fazer a construção. As proteínas são os tijolos, né?
do nosso organismo. Então, eu gosto que tenha matéria-prima suficiente, que tenha muitos tijolos, que o organismo encontre os tijolos que ele precisa para poder fazer a reconstrução ali das feridas. E pacientes em processo de controle de peso na gestação, pacientes idosos e alguns pacientes de pré ou pós-treino. Aí depende do volume de treino, da intensidade do tempo de treino. Aí é legal suplementar também, porque nesse período, no período de pós-treino imediato, a membrana do músculo, a membrana da célula muscular, ela fica aberta ali, querendo proteína para se reconstruir. Então, é um período que é bom a gente aumentar aí a quantidade de proteína disponível para ter uma resposta de treino melhor. Agora, que treina menos de 40 minutos, meia hora, não precisa, né? Tendo uma ingesta adequada de proteína durante o dia, assim, ela já é o suficiente para fazer essa reposição aí. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, é escolher a marca, né, do whey, porque eu não lembro quando que foi exatamente, mas eu li uma vez que a composição, muitas vezes tinha coisas que não falava que tinha no rótulo, né, e isso que pode dar muita dúvida, né, da confiabilidade daquele produto, né, que está comprando. Tem que comprar as marcas boas, gente. É igual vinho, né? Não tem como. A gente até encontra um ou outro vinho aí com preço mais baixo, e que é bom, mas não é o mais comum, né? Agora, eu gostava muito de um tipo de whey que saiu do mercado por causa do aumento de dólar, era um whey importado. Agora, tem alguns no mercado nacional e cada vez mais opções boas, assim. Só procurar direitinho, ler o rótulo, né? E ver aí uma possibilidade boa de suplementação. A Elaine mandou aqui a questão de uso de laxante, né? E isso levar à perda de nutrientes. Elaine, isso pode acontecer sim. Por exemplo, o óleo mineral, né? Que ele absorve vitaminas lipossolúveis. Então, ficar usando com frequência pode levar a uma deficiência de vitaminas, principalmente A, D, E e K. Né? Lembrando que outros laxantes vai depender do funcionamento do intestino. Né? Se isso acelerar muito o intestino, pode levar a perdas também. Alguns tipos de laxante que vão ter íons, né, que vão puxar líquido, pode levar à desidratação, à perda de alguns íons, tá? Então, assim, por isso que a gente fala para evitar a automedicação, tá? E E pode falar. nessa linha também, a gente tem que pensar que os diuréticos fazem uma perda de vitaminas hidrossolúveis. Podem fazer, né? Podem cursar como perda de vitaminas hidrossolúveis. Então, quem tem que usar diurético a vida toda, tem que pensar nessa reposição. Agora aqui a Adriana falando sobre a síndrome de intestino irritável, né? Se ela pode ser desencadeada pelo emocional, a gente até falou, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o intestino irritável, né? Existe alguma alimentação que pode ajudar? A questão da dieta com low FODMAPs faz sentido nesse grupo de pacientes? Faz muito sentido. E o interessante é pegar a listinha dos FODMAPs e ver quais que a pessoa tem tolerância. Porque a pessoa, quando ela pega aquela listinha, e aí ela pode ir testando os alimentos que são os alimentos a serem evitados. Fica só com os alimentos recomendados e vai testando os alimentos que devem ser evitados. Dentre esses alimentos que devem ser evitados, tão excesso de trigo, tá, né, o leite, o leite principalmente por causa da lactose, brócolis, feijão tem na casquinha dele um negócio que é difícil do organismo absorver, é um aminoácido e que pode estar relacionado a aumento de gases, né, a casquinha do feijão, quanto mais preto pior, quanto mais branco melhor. Então, é interessante a pessoa pegar a listinha, a gente pode postar essa listinha, e ir testando os alimentos, sabe? Quem tem intestino irritável sabe o que vai comer e que vai dar ruim. E sabe que quando está com um momento estressante, a dor abdominal aumenta, o desconforto abdominal aumenta. Isso tem muito a ver com o microbioma intestinal, né? E a gente volta na mesma história das bactérias do intestino e é preciso cuidar delas, né? É muito importante cuidar das bactérias que você tem no seu intestino. Elas são uma parte importante do seu intestino. A gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio com a natureza, a gente tem que ter equilíbrio também com o nosso ecossistema interno, tá? Exatamente, né? Tem até alguns livros interessantes sobre isso, né? Eu acho muito válido a gente falar que a gente é mais bactéria do que humano, se for parar para pensar em número de células, em número de genes, né? Então a gente tem que cuidar disso, isso é uma parte, né? Isso é um órgão nosso, então nós temos que cuidar, tá? Aqui no YouTube o El mandou que o vinho, o whey e tênis também, que
Não dá para economizar, tem que ter uma marca boa mesmo. É verdade. Eu queria É. lembrar que daqui a pouquinho nós vamos ter que encerrar, porque o Instagram tem um limite de 1 hora, né? E nós estamos no Instagram ao vivo, retransmitindo para o YouTube. Então, quando a gente sair, vai sair dos dois. Mas muito bom que tá muita gente participando, muita pergunta legal, tá? Mais uma aqui, ó, os hormônios bioidênticos, né? Eles dariam uma live só sobre isso, né? Mas o que são os hormônios bioidênticos, né? A pessoa perguntou aqui mais na parte de tireoide, né? Mas vamos já falar sobre isso, né? O que é isso? São hormônios que são idênticos a forma molecular, ou seja, quimicamente, eles são idênticos aos hormônios que a gente produz. Né? Mas são hormônios sintéticos, eles são hormônios que são feitos em laboratório, apesar de serem idênticos aos que a gente produz. A reposição desses hormônios é indicada quando a gente identifica deficiência clínica ou laboratorial desses hormônios. Né? Dificilmente a gente tem só a clínica, né? Mas algumas vezes isso pode acontecer. A clínica ela é soberana, os exames eles são confirmatórios, eles são complementares. Tá? E esses hormônios, aí a gente tem hormônio da tireoide, a gente tem hormônio, a gente tem testosterona, a gente tem progesterona, a gente tem estrógeno. Estrógeno normalmente em mulher mais na menopausa. Progesterona, ela pode ser usada tanto para homem quanto para mulher, sendo doses bem mais altas, né? Em mulher, um homem normalmente não precisa de tanto. A testosterona, ela também é para homens e mulheres. E está relacionada com libido, com impulso, com vigor. A gente tem outras suplementações também que podem ser utilizadas, mas assim com um controle maior, que são de hormônios de corticosteroides, né? Que é a hidrocortisona base, que também pode ser utilizada, mas casos assim mais selecionados. Pois é, uma pergunta até que chegou aqui mais cedo, né? A questão dos suplementos, né? Se todo mundo tem que tomar suplemento, se é só quando está com alguma deficiência. Como seria isso, né? Tem algum suplemento que todo mundo deve tomar? Você falou do Então, ômega 3, que é uma opção muito boa, né? Porque a gente não tem na nossa alimentação uma quantidade expressiva. aí a gente tem que pensar aí, quem que toma sol direito, né? Quem que toma sol aí todo dia, vai lá, toma 20 minutos de sol a pino no corpo todo. É praticamente ninguém, né? Então, vitamina D, o negócio tem que repor mesmo, tem que avaliar e repor. 99% dos pacientes que pisam no meu consultório tem vitamina D baixa se eles não fazem reposição. Então, o magnésio. O magnésio é um nutriente que é um mineral que ele tá pobre no solo, e ainda mais com essa cultura, que a gente tem uma cultura de rodízio, né? O vegetal vai lá, tira o nutriente do solo, não repõe, tira. Então, a gente tem aí uma fragilidade do nutriente na disposição, na nossa disponibilidade aí no Brasil. Então, magnésio, muitas vezes a gente tem que repor mesmo. O exame é um exame muito ruim. O exame que é feito por convênio é um exame de magnésio no sangue, e a gente sabe que o magnésio é um íon que ele se redistribui no nosso organismo. Então, você vai medir, ele tá bom, vai medir, ele tá bom, vai medir, ele tá bom e tá deficiente, né? É, tem o ômega, assim, os três principais, assim, são esses. A gente tem que sempre avaliar selênio, iodo, né? Todo mundo usa sal iodado, né? O sal iodado é o sal de cozinha, mas agora não pode mais usar sal. Então, o iodo tá vindo de onde, né? É, são coisas que tem que ter atenção aí de vez em quando, usar um pouquinho. Pessoal, chegamos aqui ao limite de 1 hora, então nós vamos ter que encerrar, né? Só queria dizer que para as pessoas que perguntaram que a gente não conseguiu responder, com certeza vai ter mais live, porque foi tanta pergunta que eu não tive como repassar todas. Lembrando, quem tem interesse nessa parte hormonal, né? Siga o perfil da doutora Gisele, ela já fez lives específicas sobre esse tema, tá? Tá sempre falando sobre assuntos de alimentação, flora intestinal, microbioma, tudo isso. Então, já segue o perfil dela, tá? Ela tá com um canal no YouTube também, tá? É só seguir o nome dela também, doutora Gisele Werneck. E queria te dar a oportunidade de dar um recado final aí para levar para casa. Gente, no geral, descasque mais, desembale menos, pratique atividade física, o que der, né? Saia do sedentarismo e tente ter um bom sono. Isso aí é o que vai regularizar hormônios, regularizar a flora intestinal, te dar mais qualidade de vida por mais tempo. É isso aí, gente. Muito obrigado, então, a todos que participaram, tá? E já sabem, né? Continua mandando suas perguntas, se inscreva, compartilha. Vamos participar cada vez mais para o canal, o perfil,
tudo crescer, e crescendo a gente vai fazendo cada vez mais temas mesmo direcionados para vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutora Gisele. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.